Boa noite, galera tricolor, aqui é Ney, eu represento o canal Fluminendel. Hoje a gente vai falar dos dois últimos jogos do Fluminense pelo Brasileirão. Primeiro, 2-0 contra o Bahia, né? Podemos dizer que os dois jogos foram dois jogos completamente distintos, completamente diferentes as duas partidas que o Fluminense fez, né? Na primeira, o Fluminense ganhou de 2-0, mas ele foi dominado grande parte do jogo. O Bahia praticamente dominou o jogo todo, né? Bombardeou o Fluminense, Marcos Felipe fez grandes defesas, os atacantes do Bahia perderam gols dentro da baliza praticamente. Enfim, o Fluminense foi dominado e ganhou através de duas bolas paradas. A primeira, um pênalti, né? E a segunda, o Bobadilla trombou lá com os defensores, trombou daqui e dali e empurrou a bola para o fundo das redes. Uma falta cobrada pelo Casares, a bola o goleiro defendeu, espalmou, né? Sobrou para o Bobadilla, trombando lá com os zagueiros e de trombada ele é bom. Meteu para o fundo das redes, 2-0 Fluminense. Um jogo que o Bahia não merecia o resultado. O Bahia foi bem melhor do que o Fluminense o jogo todo, tá? Bom, o outro jogo, empate do Fluminense com o Juventude, foi um jogo totalmente oposto ao jogo do Bahia. O Fluminense foi melhor os 90 minutos. O Fluminense teve um domínio de jogo, posse de bola, jogadas, toques rápidos, meio campo envolvente, envolveu completamente o time do Juventude. Poderia ter feito um golaço, vários toques do ataque do Fluminense, do meio campo e ataque. A bola sobrou para o Samuel Xavier, que isolou, né? Chutou para fora, onde seria um golaço, onde todos os jogadores do Fluminense praticamente participaram da jogada, né? Toques rápidos, inteligentes, e quase sai um golaço do Fluminense. O Fluminense teve 16 arremates a gol, né? Perdeu praticamente 2 gols na cara, um com Samuel Xavier e o outro com Luiz Henrique, né? E, enfim, foi um dos melhores jogos que eu vi do Fluminense esse ano, né? Parecia aquele Fluminense do Fernando Diniz, sendo que na zaga o Fluminense se portou bem. Então parecia o time do Fernando Diniz do meio para frente. Nonato entrou muito bem na partida ali no meio campo. É um jogador que é um volante, mas ele ataca também. É um jogador que municia o ataque, é um meio campo que também sabe jogar avançado. Na frente, John Arias vem crescendo de produção jogo a jogo, né? Vem ganhando ritmo de jogo. É um jogador que participa muito da partida, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito. Cai também pelo meio, né? Sua posição de origem é meio armador, mas é um jogador que cai pelas pontas, é um jogador muito rápido e bem participativo, né? Lucas já não foi tão bem. Fred participou mais do jogo, mesmo assim não teve não fez uma boa partida, né? Enfim, nós merecíamos a vitória. Nesse jogo contra o Juventude, o Fluminense merecia a vitória, mas ela não veio, né? A gente, quando joga mal, a gente ganha, e a gente, quando joga bem, como jogamos ontem, fomos infelizes numa batida de falta do Juventude. O Wagner, aquele ex-jogador do Fluminense, meio campo, bateu a falta, o Luca foi tentar cortar, e o Marcos Felipe, mal colocado, mal posicionado, adiantado, tomou um gol bobo, né? Um gol que de repente poderia ser evitado, né? Outra coisa, gente, que a gente tem que cobrar do técnico e da equipe dos auxiliares, do pessoal da preparação de goleiros e preparação dos jogadores. Esse goleiro do Fluminense, ele tem que treinar mais a sua colocação no gol, que às vezes ele está muito adiantado, como foi nesse gol, numa cobrança de falta ele estava muito adiantado. Ora ele está muito adiantado, ora que numa cobrança de escanteio que ele tem que sair de soco, ele fica no meio da trave, quer dizer, embaixo da baliza, não sai do gol.
Outra coisa, ele tem que treinar pênaltis. Esse goleiro tem que saber defender pênaltis. Todos os pênaltis que o Fluminense sofreu, ele nunca defende. É gol certo. Pênalti contra o Fluminense é gol certo. O Marcos Felipe tem que treinar cobrança de pênalti. Ele tem que ser mais preciso nos pênaltis. Tudo bem que o pênalti é 90% de chance do atacante fazer o gol. Mas, porra, o goleiro tem que ter pelo menos 10% de chance de pegar. E não é isso que a gente vê. A gente vê o Marcos Felipe tomando gol. Todas as batidas de pênalti, o Marcos Felipe toma o gol. Então, isso aí tem que ser treinado, né? Outra coisa, pessoal. Essa garotada do Fluminense, Gabriel Teixeira, Luiz Henrique, alguns jogadores de meio campo, esses caras têm que ficar depois do treino treinando chutes a gol, né? Jogadas de gol. Aqueles 2 toques onde o atacante entra livre com o goleiro e escolhe o canto, entendeu? Esse tipo de treinamento tem que ser exaustivo no Fluminense, porque esses caras perdem muitos gols. Mas não é pouco não, são muitos gols perdidos, gols que poderiam decidir a partida. No jogo de ontem, o gol do Luiz Henrique e do Samuel Xavier poderia ter dado a vitória ao Fluminense, entendeu? E os caras perdem gol exaustivamente, não é só nesse jogo não, é todo jogo, entendeu? Não dá, esses caras têm que treinar chute a gol. Só treinando exaustivamente você vai ser mais preciso no jogo. Você lembra do Zico, do Rivelino, Zenon, do Guarani? Os caras ficavam batendo faltas exaustivamente depois dos jogos, depois do coletivo, entendeu? A falta, você não nasce com o dom de bater falta. Isso é treinamento, pessoal. É treinamento. Marcelinho Carioca, o pessoal treinava. Então, se você quer ser bom numa determinada coisa, você tem que treinar, entendeu? Se você quer finalizar bem, você tem que treinar. Se você quer bater falta bem, você tem que treinar. Se você quer bater pênalti bem, você tem que treinar. Entendeu? Nada vem por acaso. Isso aí é fruto de trabalho, de treinamento, de insistência. Entendeu? É isso. Outra coisa, já deu para perceber que o Bobadilla não vai ser o centroavante que vai resolver o problema do Fluminense. Entendeu? Ele é um cara determinado, é um cara esforçado, mas ele não é aquele centroavante para Fluminense. Não é aquele centroavante que tem categoria, que sabe matar uma bola, que sabe driblar. É um jogador trombador, entendeu? Na maioria das vezes, ele no ataque, ele desperdiça o ataque fazendo falta no defensor. E desperdiça o ataque do Fluminense. Não é um jogador para o Fluminense. O Fred é um craque. Mas o Fred não aguenta mais, não está aguentando mais jogar 90 minutos. Eu acho que seria uma boa a gente ter um centroavante titular e o Fred entrar no final do jogo. Ou ele começar jogando e sair durante a partida. O Fred não aguenta mais jogar 90 minutos, isso aí é visível, qualquer um vê. Entendeu? Qualquer um vê, qualquer torcedor já percebeu isso. Tá? Bom, o Casares é um jogador que pode até ser que tenha uma certa categoria numa cobrança de falta, num arremate e tal, mas é um jogador que também não é jogador de Fluminense. É um jogador lento, entendeu? É um jogador problemático. É um jogador que dá trabalho, é um jogador que não se esforça muito no jogo, ele se esconde no jogo, entendeu? Ele se esconde no jogo. Não é um jogador para o Fluminense, tá? Bom, parece que o Marcão está conseguindo dar um padrão a essa equipe, né? A equipe já melhorou bastante do jogo do Bahia para cá. É outra equipe com toque de bola, saídas rápidas, precisão nos toques. Gostei da equipe, a equipe foi muito bem contra o Juventude, né? Só precisa caprichar um pouquinho mais nos arremates a gol, né? Ele deu força ofensiva. O Nonato, por exemplo, fortaleceu o meio-campo e deu força ofensiva à equipe, né? O John Arias está crescendo jogo a jogo. A gente tem que dar material humano para o Marcão trabalhar. A gente precisa urgentemente de 2 laterais, um camisa 10 e pelo menos 2 centroavantes para esse time encorpar, entendeu? Porque a defesa a gente não está mal, a gente está bem na defesa. A gente tem Samuel Xavier, a gente tem o Nino,
tem o Davi Braz na reserva, enfim. Eu acho que de defensor a gente está bem servido. Goleiro a gente tem o Marcos Felipe Muriel, dá para quebrar o galho por enquanto. Samuel Xavier não é de todo ruim, né? Ele perdeu esse gol, mas ele não é de todo ruim. É um lateral mediano. O Egídio é um lateral mediano que pode ficar no banco. A gente precisa de um lateral esquerdo titular. Egídio pode ser reserva. Danilo Barcelos a gente pode mandar embora. Entendeu? Não dá para o Danilo Barcelos continuar no Fluminense, né? A gente precisa de gente que entenda um pouco de futebol para observar jogadores no mercado. Vocês lembram do querido Chay, da Portuguesa? Onde eu nos vídeos anteriores, antes de começar o Brasileirão, eu falei, gente, esse Chay da Portuguesa é bom jogador, pelo menos para fazer parte do nosso elenco. Mesmo que ele não seja titular, mas para fazer parte do elenco é um bom jogador. O Aleph Manga, que foi um dos artilheiros do Carioca, era um bom centroavante. Podia fazer uma sombrinha aí para o Fred, ou entrar no lugar do Fred quando a gente precisasse, que é um goleador, é um homem-gol. O Fluminense não pegou. Eram dois jogadores baratos que o Fluminense não pegou. Aí o Vasco foi lá e pegou, o Botafogo foi lá e pegou o Chay. E ele está fazendo sucesso no Botafogo. O Botafogo já renovou. Era um jogador que cairia como uma luva ali no meio-campo do Fluminense, né? Mas não contratam. Será que só eu que vejo que os caras são bons? Será que não tem nenhum dirigente do Fluminense que conheça futebol, que saiba que os caras são bola? Não é possível, gente. Deve ter algum interesse aí. Não é possível a gente só contratar jogador do Uran, entendeu? Quando tem vários jogadores bons no mercado, baratos, mais baratos. Esse Chay, o Aleph Manga, eu tenho certeza que são mais baratos do que o Bobadilha e o Hernandes, que veio para o Fluminense, entendeu? Jogadores que não estão acrescentando em nada, entendeu? Eu acho que a gente pode aproveitar, pessoal, esse fim de contrato de vários jogadores agora em dezembro e mandar esses caras embora, fazer uma reformulação no elenco. A gente não precisa comprar craques da Itália, da Espanha. A gente pode contratar jogadores aqui do mercado brasileiro que jogam na segunda divisão, entendeu? Jogadores que estão na primeira divisão também, na segunda divisão. A gente pode contratar jogadores daqui. A gente não precisa ir lá fora para buscar jogadores caros que a gente nem conhece, que vai chegar aqui e não vai apresentar um bom futebol, como é o caso desse Bobadilha, entendeu? É um jogador trombador, é um brincalhão, não é centroavante para Fluminense, entendeu? A gente tem que aproveitar agora esse final de contrato e dispensar Ganso, Nenê, Casares, Danilo Barcelos, quem mais? Bobadilha e outros mais, pessoal. Esses caras têm que mandar embora. São jogadores que estão ganhando muito e estão apresentando pouco futebol. Não dá. A gente tem que enxugar essa folha salarial para a gente poder contratar jogadores que vão nos servir, jogadores que vão entrar e vão resolver, jogadores jovens, habilidosos. Tem um monte aí na segunda divisão. Eu já citei vários. Eu já citei Jean Carlos do Náutico. Eu já citei o camisa 10 do Guarani também, que agora me fugiu o nome. Tem vários jogadores que podem jogar com a camisa do Fluminense e serem bem-sucedidos, entendeu? Não é possível o Fluminense continuar nesse marasmo, entendeu? Bom, nós não precisamos gastar milhões, a gente pode contratar jogadores do Brasil, entendeu? Bom, outra coisa, pessoal, o nosso ídolo Fred, se quiser ficar por mais uma temporada, tem que jogar só 45 minutos, no máximo. Não dá mais para jogar 90 minutos. O Fred não está dando sequência às jogadas de ataque do Fluminense. A bola bate nele e o defensor toma, entendeu? O Fred está lento. Outra coisa, Thiago Silva vira e mexe, manda nas redes sociais recado que quer voltar para o Fluminense, só não sabe quando, ele não quer prometer quando.
A gente não precisa disso, pessoal. Thiago Silva jogou pelo Fluminense, era considerado monstro, ele tinha raça, ele era habilidoso, parará, parará, mas já foi, pessoal. Não adianta a gente trazer jogador em fim de carreira para o Fluminense. Jogador para encerrar a carreira no Fluminense. Isso aqui não é asilo. Isso aqui é um clube de primeira divisão. A gente tem que jogar com os melhores jogadores do momento. E o Thiago Silva, quando vier para cá com 39, 40 anos, não interessa mais. Não interessa mais, pessoal. É a mesma coisa você pegar uma fruta, a pessoa chupar o sumo da fruta e dar o bagaço pra gente. Não interessa. A gente agradece o Thiago Silva, se ele quiser fazer uma partida comemorativa do seu encerramento de carreira, que ele faça com a camisa do Fluminense, chame alguns jogadores de amigos e que ele queira chamar, mas para vir para o Fluminense velho, não interessa. Não interessa a ninguém, entendeu? Ele vai se queimar a sua imagem, né? Ele não vai mais apresentar um futebol que condiz com a sua história, né? Vai queimar o Fluminense, que o Fluminense vai sofrer com isso, com ele jogando mal, e enfim, não é bom para ninguém. E o Fluminense vai arcar com salários altos para Thiago Silva em fim de carreira. Não há necessidade disso, pessoal, sinceramente. Eu peço que ele não venha, que ele continue lá, que ele encerre a carreira por lá mesmo. Entendeu? Se ele não quis vir ainda novo, ainda jogando um futebol de alto nível, não é em final de carreira que a gente vai querer ele aqui, tá? Eu sinceramente, eu dispensaria o Thiago Silva encerrar a carreira aqui, tá? Não é justo um jogador, quando ele é dispensado lá fora, onde ele não vai ter mais mercado de trabalho, ele querer se encostar num clube aqui onde ele surgiu. Eu acho que não é justo isso, né? E a gente pagar um salário alto para um jogador que vai ficar andando em campo, né? Bom, o Fluminense tem que ter uma postura profissional. Na hora de contratar, chega de errar. Nós precisamos de jogadores que corram em campo, que se entreguem, que queiram vencer, né? Que tenham gana de vencer, tá? O Fluminense está em 12º lugar, pessoal, com 22 pontos, a 3 pontos do Z4, da zona de rebaixamento. Esse jogo contra a Chapecoense, que vai ser realizado amanhã, às 21h30 em Santa Catarina, é vital para o Fluminense. Só a vitória interessa, tá? Caio Paulista, em fase de recuperação, parece que vai jogar, né? Ele já está fazendo coletivo já há alguns dias e parece que está escalado. Já o nosso querido John Arias, que vinha crescendo de produção, houve um falecimento na sua família, eu acho que foi do pai dele, e ele não vai jogar. Ele viajou para o seu país de origem e para o enterro, e ele não vai participar da partida, né? Se eu fosse o Marcão, eu escalaria um time jovem, né? Porque a Chape lá, eu acho que para Fred jogar não é uma boa. É bom jogar com jogadores rápidos para a gente pegar a Chapecoense nos contra-ataques, né? Eu acho que o Marcão está dando uma cara para esse time. O time cresceu muito de produção e espero que continue crescendo. Parece que o Mário Bittencourt está olhando aí o mercado, mas ele é muito, muito moroso, ele é muito devagar. Está arriscado quando ele acabar de olhar o mercado, o brasileiro já ter acabado, né? Ele é muito lento no raciocínio, é lento nas contratações, é um cara realmente para a gente realmente esquecer. É um presidente que, quando acabar a sua gestão, é um presidente que realmente vai ser esquecido. Muito ruim a sua visão de futebol, tá? Como administrador, como gestor, como pagador de contas, pode até ser que ele esteja pagando muitas contas que não foram dele, né? E ele está tentando botar a casa em ordem. Mas a gente não consegue colocar uma casa em ordem com um time passando as vergonhas que está passando nos campeonatos, né? O time tem que, pelo menos, brigar na parte de cima. Por mais que não ganhe os títulos, ele tem que brigar na parte de cima e não na parte de baixo, né? Eu acho que já passou da hora dele contratar, já deveria ter contratado
já naquela fase da Libertadores, onde a gente ficou semanas sem jogar. O Fluminense teve a oportunidade de encorpar o elenco e ele não fez, né? Ele preferiu apostar no que a gente tinha, e o que a gente tinha era muito abaixo do que a gente tinha necessidade na época, né? Além disso, a gente não tinha um treinador que arrumasse a casa, coisa que o Marcão está fazendo agora, né? Já era para o Marcão já estar trabalhando desde a Libertadores. Se ele tivesse lá, de repente o Fluminense não tinha sido eliminado, pelo menos na semifinal a gente estaria, né? Mas agora não adianta a gente chorar, já aconteceu, já estamos fora. Copa do Brasil, só um milagre, só se o Marcão conseguir fazer um milagre lá em Minas, para a gente ganhar do Atlético Mineiro lá, né? O Atlético Mineiro já é um time difícil de se vencer, porque é um time recheado de craques, e ainda mais jogando em casa, né? Mas, como são 11 contra 11, não é impossível, né? Não é impossível. Como ele veio aqui e ganhou, empatou, não é impossível o Fluminense chegar lá e ganhar, né? Então vamos torcer aí para uma vitória tricolor. Gente, agradeço a todos, tá? Pela paciência. Amanhã eu vou entrar dando as escalações dos dois times, né? Vou fazer um vídeo antes do jogo começar dando as escalações. Após o jogo eu vou comentar sobre a partida também, tá? O Fluminense está lá embaixo da tabela, tem que subir o mais rápido possível, e para isso tem que atropelar a Chapecoense. Não tem outro resultado a não ser a vitória, porque o próximo jogo depois da Chapecoense é o São Paulo, no Maracanã. E o São Paulo não é um time fraquinho, não. É um time forte e a gente vai ter que jogar muito futebol para ganhar. Então é bom a gente aproveitar os times que estão lá embaixo e passar por cima deles, para pelo menos a gente ficar ali no meio da tabela, né? Gente, agradeço a todos. Peço para quem não se inscreveu no canal que se inscreva, que dê um like, que ative as notificações para quando eu gravar um vídeo vocês serem avisados, ok? Abraço a todos, saudações tricolores.